Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Marcos Lima, eu sou aluno do programa de mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da UNOeste de Presidente Prudente. E eu quero aqui então tratar um pouco sobre esse tema aí, a desorganização do ambiente natural através da produção e desperdício de alimentos. Vejamos. Então, eu quero relacionar a produção de alimentos e o seu desperdício com os impactos ambientais e também seria aí a questão da fome. Segundo dados da ONU, a produção alimentar hoje daria para alimentar 9 bilhões de pessoas, né? Mas é muito mais do que o necessário, já que o mundo hoje tem cerca de 7,8 bilhões de habitantes. Então, a ONU ainda, através do órgão FAO, em 2019, estima que a agricultura seja responsável por 30% das emissões de todos os gases do efeito estufa. Ainda a ONU estima que 1/3 de toda a produção global de alimentos é desperdiçada. Isso então dá um montante aí de cerca de 1,3 bilhões de toneladas. E aí o brasileiro José Graziano, que é o diretor-geral da FAO, órgão da ONU, aponta que esse nível de desperdício alimentaria 2 bilhões de pessoas. Já que a ONU diz que hoje, 2018, na verdade, que é o último dado que ela tem, cerca de 820 milhões de pessoas passam fome. É um número que veio decrescendo e começou a subir. E a tendência com pandemia e toda essa questão econômica é aumentar. Então daria para alimentar tranquilamente esses quase 900 milhões de pessoas, né, que passam fome. Vejamos aqui alguns impactos dos alimentos sendo desperdiçados, né? O alimento jogado fora, ele por si só ele vai degradar. Se você deixar ele só na natureza sem cuidado, ele vai degradar e essa degradação vai gerar gases do efeito estufa. E aí diz, segundo a FAO, que esses gases, essa quantidade de gases é o equivalente a todo o parque automotivo do planeta. Né? Além de considerarmos que recursos importantes serão desperdiçados aí. E tanto esforço jogado fora, com tanto dinheiro jogado fora, energia elétrica, água, solo desperdiçados aí nesse meio. Quanta desorganização do ambiente que vai ser gerada a partir dessas ações de produção maior e desperdício sem medida. Então, muitos desses alimentos eles são jogados de qualquer maneira, são jogados fora e eles gerarão os gases do efeito estufa. Gera-se gás tanto na produção quanto no desperdício. Então, se o desperdício de alimentos fosse um país, estaria na terceira colocação na emissão de gases do efeito estufa. Primeiro a China, depois os Estados Unidos. Sendo que 25% dos gases dos alimentos são de comidas que nunca serão consumidas, porque são produzidas e são ou perdidas ou desperdiçadas. Então, os dois principais recursos naturais utilizados, água e solo, são jogados fora juntamente com os alimentos. Quanto custa isso? O solo, então, falando especificamente do solo como um recurso importante. Então, dados de um estudo da Embrapa, de 2019, revela que 30% dos solos do mundo estão degradados. Ou seja, já foram muito utilizados com técnicas nada apropriadas e os impactos ambientais disso daí. A desorganização do ambiente, a biodiversidade. Eu trouxe aqui uma tabela que eu montei segundo um cruzamento de dados do Banco Sidra, do IBGE e da Embrapa. Então peguei os principais produtos consumidos aí na alimentação do brasileiro, por exemplo, né? Arroz, feijão, milho e carne. Eu peguei a área
plantada em 2019, então, de cada um deles, e a produção em 2019. Repare que a produção desses quatro somam 131,2 toneladas em 2019, certo? E aí então eu fiz aquela inferência de que se a ONU diz que é um terço que é perdida, eu peguei esses 131,2 toneladas e apliquei em um terço, deu então 43,7 toneladas, tá certo? E aí fiz a comparação com a fala do Zé Graziano. Então, se no mundo desperdiça 1,3 bilhões de toneladas, que daria para alimentar 2 bilhões de toneladas, 2 bilhões de pessoas, né? Desculpa. O Brasil, então, com esse número aqui de 43,7 milhões de toneladas desperdiçadas, alimentaria 67,2 milhões de pessoas. Ou seja, quase um terço da população brasileira seria alimentado só com esses quatro itens, hein? Ó, arroz, feijão, milho e carne. Agora, trabalhando um pouquinho a questão da água. Então eu peguei três dos principais: carne, arroz e feijão. Peguei a produção, então, segundo aquela tabela do IBGE, Banco Sidra, e apliquei a pegada hídrica. A pegada hídrica é a quantidade de água utilizada para produzir 1 quilo do alimento. Então, carne, arroz, feijão. Multipliquei então a produção pela pegada hídrica de 1 quilo desses itens: carne, arroz e feijão. E aí então eu apliquei sobre essa quantidade de água da pegada hídrica, então, em metros cúbicos. Metros cúbicos é 1.000 litros, né? A cada 1.000 litros aí. Só que é 161 bilhões, 857 milhões e 500 mil, né? Olha, no caso da carne. Então, um terço daria esse 53.952, do arroz 7.066, do feijão 2.066. A soma dos três, 63 bilhões e 86 milhões, eu peguei então esse valor e dividi por um consumo médio aí de 30 metros cúbicos numa residência normal por mês. Então daria 2 bilhões 103 milhões de metros cúbicos desse desperdício. Segundo o dado do IBGE, no Brasil são 62 milhões de lares. Essa quantidade de desperdício dessa água daria para abastecer esses 62 milhões de lares durante 34 meses. E o custo desse negócio aí? E o custo ambiental? É isso que deve ser considerado. Concluindo, então. Então, o simples fato de produzir alimentos gera gases do efeito estufa. Quanto maior o desperdício de alimentos, maior a produção. E como é que pode coexistir fome e desperdício de alimentos? E os impactos. Então, os impactos no meio ambiente e a diversidade vão ser cada vez maiores se isso continuar desse jeito, né? E com custos ambientais e sociais incalculáveis. Complicado. Bom, é isso aí. Um grande abraço.